Oi! Se eu estou com esse microfone na mão, vocês já sabem o que vai acontecer. Vamos falar sobre coisas e talvez chegar em alguma conclusão. Ou não. Provavelmente não. Se você não me conhece, eu sou a Mavi. Eu posto vídeos aqui sobre absolutamente qualquer coisa. Normalmente vlogs, mas às vezes a gente reflete sobre a vida, como hoje, por exemplo. 3 disclaimers importantes, principalmente caso você seja novo aqui nesse canal. Primeiro, muitos barulhos. Eu moro numa rua muito barulhenta, muito mesmo. São exatamente 9h20 da noite, mas não importa. Pode ser literalmente 3 da manhã. Vai ter barulho de ônibus, vai ter barulho de moto, inclusive muito barulho de moto. Vai ter carro, vai ter cachorro, vai ter criança, porque tem umas crianças aqui na frente que é de um restaurante e elas ficam brincando. Eu acho fofo, tá? Não vou negar não. Mas elas eventualmente gritam também, eu já me acostumei. Viu? Segundo, barulho de ventilador. Gente, hoje fez 36 graus no Rio de Janeiro. 36. Especificamente na minha casa, eu acho que fez 40. Eu fui pra academia hoje só porque eu queria ficar no ar-condicionado. E eu acho que eu e todas as pessoas pensamos isso porque ela estava lotada. Não existiu a possibilidade de eu ficar 40 minutos lá. A gente teve que ir embora porque tava no cheio. Terceiro disclaimer. Eu não consigo seguir uma linha de raciocínio por muito tempo. Porque eventualmente novas abas vão se abrindo na minha janela, que no caso é o meu... Não, novas janelas vão se abrindo no meu cérebro. Aí eu, às vezes, tenho dificuldade de conseguir manter uma linha, mas eu tenho bullet points aqui do meu lado. Então eu espero que vocês consigam seguir a linha junto comigo. Mas aqui, segura na minha mão, a gente vai junto nessa. Se não, comenta aqui embaixo que vocês conseguirem pensar de insight sobre o que eu falei. Ou então falar assim, vai vir? Que? Eu vou aceitar também. Como vocês já sabem, sem mistério nenhum, aqui no título, né, no caso, hoje a gente vai falar sobre autovigilância versus autoconsciência. Porque eu assisti não, isso daí é um pouco de vício de telas. Eu li no Substack alguns textos sobre esse assunto, por algum motivo tava aparecendo muito pra mim. E eu também conversei com a minha mãe sobre isso no final de semana. E falei com a minha terapeuta na semana passada. Então é um assunto que tá muito vivo na minha vida atualmente. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso e a gente refletir junto sobre. Porque eu não sei se vocês já pararam pra reparar o quanto... Acho que principalmente a nossa geração hoje tende a ser extremamente overthinking. Eu não sei se essa é a melhor. Como é que eu falaria? Como é que é essa expressão em português? Ai, olha, gente, eu vou ter que falar uma expressão ou outra em inglês porque eu sou publicitária. A nossa geração, principalmente, eu acho que ela pensa demais. E aí isso não significa que a gente pensa demais porque a gente reflete muito e é muito cabeça. Só que significa que a gente tem tanto estímulo e tanta coisa e tanto que simplesmente nosso cérebro não sabe parar de pensar e parar de reparar. Gente, tá vendo? É buzina, muita buzina. Às 9h20 da noite não existe trânsito. Estão buzinando por quê? Porque tem alguém estressado às 9h20 da noite. Disse eu estressado, mas enfim. Vamos lá. Vamos manter aqui o nosso foco. Eu acho que a gente repara muito e a gente pensa muito. E isso tirou boa parte da espontaneidade da vida. E aí eu acho que tem várias coisas aqui. Obviamente a gente tem grande parte da culpa do sistema, que é a gente, enfim, passar muito tempo nas redes sociais, a gente passar muito tempo se comparando e etc. Mas eu acho que tem uma outra camada que é tipo assim, vem da consequência disso, obviamente. Mas acho que também pela dinâmica de vida, assim, de tudo tá muito acelerado e a gente, enfim, a gente perdeu a noção de diferenciar a autoconsciência, de você realmente se sentir consciente sobre quem você é, não só sobre quem você é, mas sobre como você está. E a gente começou a reparar cada minissegundo. Você é uma câmera. E aí você tá meio que no automático. Então são 2 de vocês. Um você observa e o outro você reage. E ele não necessariamente intencionalmente age, mas só reage, entendeu? Então, chega no final do dia, é como se você tivesse drenado. E aí, por que você está se sentindo drenado? Muito possivelmente porque você gastou toda a sua energia em performar. Essa palavra, ela é perigosa. Porque performance pode, na minha visão, tá? E aí que tudo que eu vou falar pra vocês é na minha visão e na reflexão que eu tava fazendo com a minha mãe, com a minha terapeuta, com os meus amigos e comigo mesmo, eventualmente. Tem 2 tipos de performance. Tem uma performance que é querer fazer da vida algo romântico, em que, ler um livro na praia, não sei o que lá. E tem a performance que é levar um livro pra praia e pensar, será que as pessoas estão me enxergando? Será que elas estão me vendo como eu queria que elas me vissem? Eu acho que tem 2 caminhos pra performance, assim como autoconsciência não é autovigilância. E aí, a gente vai trazer um estudo, porque eu trouxe dados. Eu li um texto no Substack, eu vou deixar linkado aqui na descrição, em que tem um estudo de 1998, em que um grupo de pesquisa... Eu vou ler aqui, porque tá escrito aqui, que acho que é mais fácil do que eu ficar fingindo pra vocês que eu gravei.
que eu não gravei. Um grupo de pesquisadores entregou um maiô a um grupo de mulheres, e aí elas tinham que experimentar, se olhar no espelho, se perceber, e depois elas tinham que fazer um teste de matemática. E aí a conclusão do estudo foi que o desempenho delas foi pior em consideração, né, em comparação com um grupo de pessoas que estavam vestindo suéteres. Aí os pesquisadores repetiram isso com um grupo de homens em sunga, e aí eles repararam que o resultado foi o mesmo, porque parte do cérebro deles se dividiu para observar o próprio corpo externamente. Então não é que eles estavam 100% focados nas questões, porque eles tinham algo pior para se preocupar, que era o próprio corpo e como as pessoas estariam os vendo. E aí os pesquisadores chamaram isso de autovigilância, porque isso consumiu tanto esforço mental que mal sobrou pra qualquer outra coisa, que no caso eram as questões que eles tinham pra resolver. E aí eu achei isso genial, porque eu acho que isso é perfeitamente o que tudo que a gente faz hoje em dia se resume a. É impossível você conseguir ser você mesmo, você aproveitar o momento quando você está constantemente preocupado em como essa outra câmera, no caso a da vida, existem dois públicos aqui. Tem o público real, que são só as pessoas do mundo, e esse peso que a gente dá pra elas de observação. E existe esse segundo público, que é um público imaginário, que é tipo você mesmo se enxergando e se controlando, vamos dizer assim. E aí, eu achei esse estudo absurdo. E aí, agora eu vou voltar pras minhas notas, porque eu só precisava ler isso no Substack, que eu realmente não me lembrava. No episódio anterior, eu falei um pouco sobre a gente ter a coragem de ser quem a gente é e a coragem de não agradar as pessoas. Mas eu acho que aqui o que a gente tá falando é, tipo, ter a coragem de se desagradar também, sabe? Eu acho que muito da autovigilância é uma competição nossa com a gente mesmo. Porque, vamos ser sinceros, gente, ninguém tá nem aí. Então, isso foi a conclusão que a gente chegou no episódio anterior. Então, acho que agora é importante a gente chegar na conclusão de, cara, esteja menos aí também, sabe? Se você sente o sentimento, se você se sente competindo com outras pessoas, eu acho que é importante você ter consciência de que possivelmente você tá competindo sozinho. E possivelmente você tá competindo, na verdade, com você mesmo. Porque, primeiro, essas pessoas não sabem que você pode estar criando essa competição. E segundo, no fundo, essa competição é completamente irrelevante, porque não existe a possibilidade de você conseguir viver a vida delas pra conseguir competir, porque cada um tem uma vida. Então a competição, na verdade, é você com você. E isso pode ser muito saudável, porque significa que você tá querendo procurar a sua melhor versão e etc, mas pode ser extremamente depreciativo, em que você vai se colocar num lugar de nunca conseguir ser leve, porque competir é uma barrada, né, gente? Vamos combinar aqui, ninguém quer competir. Tipo assim, pode ser que tenha um prêmio no final, mas aí qual que é o final dessa competição? A vida? Porque eu não quero chegar não, só daqui uns 100 anos de preferência. Até parece que a gente vai viver 100 anos. Tem guerra, agrotóxico. A gente fica zoando, né, nessa vibe de, os roteiristas da vida e etc. E eu acho que é muito legal você pensar na vida como uma série da Disney, ou, tipo, transformar ela numa coisa romântica. Só que isso é muito problemático. Quando você se torna telespectador da sua própria vida, sabe? O legal de você criar essa dinâmica de a vida como uma série, etc., é você ser o protagonista, não você ser o público. Tem a outra camada que é, vamos lá, né? Estamos todos estrelando as nossas próprias séries, então não cria a expectativa de outras pessoas estarem observando a sua vida. Mas isso a gente falou no episódio anterior, então se você quiser assistir, vai lá ver que a gente falou um pouco sobre, tipo assim, ninguém tá nem aí. E aí eu acho que tem uma outra coisa que também vira muito pra esse lado da competição, ficar constantemente avaliando a sua própria performance, cria também, de forma completamente automática e muito irracional, de avaliar a performance de todo mundo ao seu redor. Criar uma versão das pessoas que, caso elas deixem de ser aquela versão que você criou, acabou, esqueça. E o lado da comparação, criar toda um plot, uma lore que não existe. Então, por exemplo, na série mesmo. Na série sempre tem o protagonista e a antagonista, né? Tipo, a pessoa ali que vai fazer o mal pro nosso protagonista. E aí, essa percepção normalmente acontece pela visão da gente, da gente daqui, o telespectador. A protagonista muitas vezes nem percebe. A vilã também não é uma... Gente, trazendo aqui uma vilã tipo assim, a Barbie e a Raquel. Não sei se vocês já viram Barbie. A Raquel normalmente é a antagonista da Barbie. E ela é só uma menina que gostaria de ser a Barbie. Mas enfim, outra problemática. Mas o ponto é... e a Barbie, tipo a série, tá? Não Barbie, o filme Barbie. A Barbie nunca percebeu que a Raquel faz as coisas com ela. Nunca. Mas a gente sabe que ela faz. Quando você se coloca nesse lugar de telespectador da sua própria vida, você passa a procurar Raquel, entendeu? E aí eu acho que isso é muito injusto com as pessoas, porque é como se você despejasse... A única visão que você tem é a sua mesma. Então, a Raquel
ela é uma coisa que você criou. E você criou isso com o quê? Com as informações que você tem sobre você, não sobre ela. E aí, importante reforçar, não é que você é uma pessoa ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só que, tipo, o medo de se ser quem é te colocou nesse lugar. E aí, aqui eu coloquei um bullet, que é bem pra ser lacrador, mas eu acho que pode ser uma forma interessante de pra mim, a principal diferença entre autovigilância e autoconsciência é que na autovigilância você reage. E aí você tá só, tipo, bate bola, jogo rápido com Maria Gabriela. Na autoconsciência você sente. E aí você, tipo, se percebe de verdade, sabe? E, gente, é libertador você, tipo, conseguir parar pra entender seus sentimentos. E aí nem sempre, óbvio, porque... Mas de você sair do campo da racionalidade. E é isso, assim, acho que as pessoas confundem racionalizar com calcular cada passo e cada micropensamento que passa pela sua cabeça. Porque, tipo assim, pra mim, e aí depois de toda a reflexão que eu fiz sobre esse assunto, é que racionalizar hoje é sentir e aí parar pra refletir. E não, tipo assim, quando alguma coisa te deixa chateado, ou alguma coisa tá te chateando sobre você, não dá pra ficar achando que existe uma forma real e rápida de resolver essa parada. Racionalizar seria entender por que eu tava desconfortável, tipo. E aí, eu sinto que vergonha eu acho que é uma das coisas mais enchem o tanque da autovigilância, né? Porque a vergonha, ela faz com que, tipo, você se monitore o tempo inteiro, porque você sente vergonha. Então você tá pensando como sair, né? O seu corpo tá pensando em como sair daquela situação. E aí, tipo, eu sou uma pessoa extremamente tímida mesmo. E o meu trabalho exige que eu seja uma pessoa extremamente pra frentex. A minha vergonha e a minha timidez, muitas vezes são fator motivador zero, tipo, top 1 de eu me sabotar no trabalho. Porque em vários momentos eu fico, tipo, começo a pensar, tipo, mas as pessoas vão me reparar. E aí elas vão me olhar. E aí, e aí acabou. Sendo que, tipo assim, as pessoas, elas vão me olhar, elas vão ouvir o que eu tenho pra falar, possivelmente, né? De preferência, já que é o meu trabalho. E aí elas vão viver. E elas vão esquecer que um dia talvez elas lembrem no final do dia e falar, eu tive um papo interessante com a Mavi e tal. Ou elas podem simplesmente... mas sabe, eu tive um papo, period, e seguir a vida, sabe? Eu comecei a fazer esse exercício de, tipo, essa vergonha e todo esse peso em relação a mim é totalmente meu. Primeiro, que ninguém sabe. Agora sabe, né? Porque eu tô falando aqui. De qualquer forma, é totalmente meu. Porque por mais que as pessoas possam saber que eu tenho isso, elas não podem fazer nada com essa informação. Eu ir falar em público, vamos dizer, não pode me machucar. A única coisa que pode me machucar nessa situação sou eu mesma, que vai ser, tipo, me colocando num lugar pra baixo, etc. Eu não sei se isso faz muito sentido pra vocês, mas pra mim é muito claro, tipo, e aí, óbvio, né, tipo, não é como se, olha, cansei de ser tímida. A partir de agora, não acho que seja isso, mas é do tipo, muitas vezes esses monstrinhos que a gente cria na nossa cabeça e toda essa coisa, essa lore que a gente cria quanto telespectador da nossa vida, tipo, só prejudica o enredo principal, entendeu? Porque toda essa teoria que a gente, telespectador, cria sobre a gente, realmente só atrapalha o roteiro dos roteiristas. É o que acontece nas novelas. Hoje em dia, a plateia tá interferindo. O ponto aqui é pra gente deixar de ser plateia e assumir o lugar de protagonismo, sabe? Eu odeio falar sobre esse especificamente, né? Tipo, seja protagonista da sua vida, porque eu sei que eu e o Café com Deus Pai fala isso, mas eu acho que é sobre se sentir e não, tipo, coaching, mas sobre realmente você entender os seus sentimentos, você perceber o quanto você está ocupando esse lugar em relação à sua própria vida, e acho que principalmente o quanto você está deixando que o seu eu plateia interfira no seu eu pessoa que tá vivendo. Eu não sei se isso fez sentido pra vocês. Na minha cabeça fez muito sentido. Aqui no meu bloco de notas também parece fazer um pouco de sentido, mas talvez não faça sentido nenhum. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês não gostaram também, por favor, não me contem, porque eu não quero ficar chateada. Mas se você gostou, ou então tá pensando sobre, ou então, tipo, teve um insight diferente, eu vou amar saber. Então comenta aqui embaixo. Eu vou realmente gostar muito. E eu adoro ler. E a gente ter essa conversa. Então, um beijo. Favorito. Gente, eu tinha esquecido da dinâmica desse quadro. Primeiro, álbum novo do BTS, né, meus amores? Como não mencioná-lo? Arirang.
o BTS lançou um comeback. E aí, tipo, quando esse vídeo for ao ar, eu ainda não postei, mas eu gravei um vídeo da madrugada do lançamento, porque eu, obviamente, conto uma ARMY. Nossa, vocês estão tortos. Conto uma ARMY. Eu não gosto de me chamar de ARMY, mas assim, de 10 anos, porque eu sou fã do BTS desde 2015. Não poderia, obviamente, não viver esse momento de forma mais intensa possível. Então, também tenho ingresso garantido para o show. Enfim, tô viciada. Meu álbum favorito provavelmente vai ser o álbum do ano pra mim. Provavelmente não tenho dúvidas. É o álbum do ano pra mim e pro mundo, porque é o melhor álbum do ano. E Normal é a minha música favorita. Então deixo aqui a minha obsessão de álbum com Arirang. E a música favorita, sem dúvidas, é Normal, porque eu amo a letra dessa música. Amo a letra dessa música. Mas todas do álbum são muito boas. É que Normal me pega num lugar. Um favorito de série, mas eu vou ter que trazer 2. Então a gente não vai ter filme, porque eu não assisti muitos filmes que realmente me impactaram. Mas eu assisti 2 séries muito legais. Primeiro, The Pitt. Gente, que série boa, véi. Nossa senhora. Ela tava muito hypada. Eu não tinha entendido por que ela tava tão hypada, mas depois que eu assisti, eu entendi tudo. E aí eu terminei a primeira temporada, tava caminhando com a segunda enquanto ela ia lançando, e agora terminamos a segunda também. Então, até ano que vem, para a terceira. E a outra série é Something Bad's About to Happen. Igual a música do Stevie Lace. Mas algo horrível irá acontecer, que é uma série de terror, vamos dizer assim. Ela é um terror, mas ela é um terror meio psicológico, então ela é meio que junto com um suspense. E aí, em grandes momentos, realmente dá vários sustos, em momentos, assim, aterrorizantes. Mas a grande parte da série é bem de boa. E o plot é fantástico. Tipo assim, ali pelo terceiro episódio, você descobre que o plot não é nada do que você imaginava. E você fica, what? Muito boa, e é curtinha, tem 8 episódios. Cada episódio tem 40 minutos, se eu não me engano, ou 50. Minha mãe assistiu em um final de semana. Quando ela tava aqui em casa, a gente assistiu o último episódio juntos. Então, é isso. Muito boa também. Eu não tô consumindo muito conteúdo ultimamente. Eu vou botar um outro favorito aqui, que é um jogo. É um jogo chamado Hairtopia, que é um joguinho, gente, muito bonitinho. E ele é tipo Animal Crossing, assim, pra quem conhece a estética. Ele é 3D e tal, e ele é um jogo do My Little Pony, inclusive. Então ele é todo colorido, e aí tem uma estética muito legal, e é muito divertido. Você constrói sua casa, tem missão, tem hobby, aí você pode pescar, você pode pintar. Muito legal. Ele é de graça, o que é fantástico. E é pro celular, o que é fantástico em dobro. Eu fiquei realmente muito viciada, eu tô com 10 horas de tela por causa dessa desgraça desse jogo. E aí, a minha abominação da semana é 6-7. Ultimamente tem muitas pessoas que eu conheço falando 6-7, e isso me irrita. Então, vamos tá parando. Muito obrigada por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido e entendido algo de bom de tudo que eu falei. Mas se não, I'm sorry. E se sim, comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.